Olá, queridos amigos, irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal Amador Espírita para o nosso Momento Saber e Sentir. Esta atividade temos feito aí ao longo dos anos com o objetivo de trazer aos nossos corações uma reflexão e também um momento de refrigério, já que nos muitos enfrentamentos de cada dia nos encontramos às vezes desanimados e esse momento traz-nos um fortalecimento para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, pela sintonia com aqueles que nos dirigem, cuidam dessa tarefa. Vamos orar para que nós entremos na sintonia mais delicada, mais refinada com aqueles a quem nós desejamos pedir auxílio. Então vamos elevar o pensamento, rogar a Jesus, o divino amigo, que nos abençoe, que traga-nos a sua paz, traga-nos a harmonia que precisamos para esse momento de refrigério, de entendimento e de paz. Muito obrigado, divino amigo. Ajuda-nos, inspira-nos e esclareça-nos, não apenas agora, mas por todo sempre. Então nós vamos dar sequência ao estudo da obra Busca e Acharás, de Emmanuel e André Luiz, psicografia do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, nosso querido inspirador, né? Ele é inspirador para todos nós, tem como legado uma vida amorosa, deixou para nós como um exemplo que nós devemos fazer e seguir. Então, essa obra ela é muito interessante nos seus aspectos de reflexão. O capítulo de hoje chama Se Procuras a Paz. E ele é de Emmanuel, né? O anterior foi de André Luiz, esse é de Emmanuel. Então, vamos lá. Tribulações e dificuldades em certos momentos da vida te envolverão sentimentos e raciocínios. Lembram proposições e ensinamentos determinados da escola, problemas com exato endereço, provas de habilitação que te dizem respeito. Então, as tribulações, as dificuldades, né, que aparecem em certo momento da vida, porque não é em toda a vida que a gente tem isso, né? Há momentos em que a gente tem tribulação, tem dificuldade, envolve o nosso sentimento e envolve o nosso raciocínio, porque exige que nós tomemos consciência de alguma coisa para podermos procurar uma solução dessa coisa. Então, busca nos envolver. E lembram as proposições de uma escola mesmo, né? Onde o professor apresenta lá o problema para que a gente use de raciocínio, de entendimento para fazer aquele exercício, né? E é uma prova de habilitação que nos diz respeito. Por quê? Porque nenhum desafio, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade aparece sem que ela tenha um convite para nós, um convite de entendimento sobre algum aspecto que a vida deseja que nós aprendamos uma lição. E pode ser um desafio de crescimento também, onde a gente, ao resolver aquilo, nós crescemos, melhoramos, evoluímos. Então, é sempre um momento de transformação para nós, né? Então, mas normalmente nós, como não gostamos de desconforto, né, nós vemos o problema, vemos a dificuldade como algo que está conspirando contra nós. Até mesmo quando esse problema é do outro, né? Ah, mas esse é do outro, mas me atinge, especialmente os problemas de família, né? É do outro, mas me atinge. Então, né? Mas por que nós estamos ali? Por que será que nós estamos perto daquelas pessoas? Né? E quando ele não é diretamente conosco, é na outra pessoa, cabe-nos apenas compreender, fazer o que nós pudermos, nossos esforços para ajudar, mas a mobilização maior terá que ser da outra pessoa. Ela terá que fazer os seus próprios esforços. Ah, mas ela não quer. Tudo bem, se ela não quer, ela vai realmente pagar o preço por esse não querer, que pode ser de um desconforto qualquer, de um prejuízo em algum sentido que seja, até mesmo a desencarnação. Vai depender muito da escolha de cada um. E nós não podemos controlar os outros.
né? Mesmo quando em família, a gente pode prestar um auxílio. Agora, no que nos diz respeito, né? Nada que acontece conosco é por acaso. Se nós estamos naquele núcleo, nós estamos naquela circunvizinhança, naquela situação ali, é porque a vida está nos convidando a superar alguma coisa, a vencer alguma coisa. E o que é que a gente pode fazer com aquilo que não nos diz respeito diretamente? Porque a família diz respeito, mas não diretamente, porque não é em nós, né? É no outro. A gente pode auxiliar, contribuir naquilo que for possível, nunca fazer pelo outro, porque isso não tem jeito. Tentações te consultam a resistência, né? E a gente tem sempre o hábito de dizer, né? Ah, nossa, eu fui tentado em tal coisa. Ah, eu fui tentado, por isso que aconteceu isso. A tentação, segundo temos aprendido com os espíritos venerandos, e aprendi muito cedo isso com Joana de Ângeles e também com a benfeitora, né, Maria Dolores, a tentação vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. O que é que nos tenta no mundo? O que nós temos de forma correspondente em nossa natureza. Então, se eu tenho aquele defeito, naturalmente, quando eu vejo alguma coisa que se relaciona com aquele defeito, com aquela imperfeição, me sinto tentado a ir naquela direção. Mas em coisas que eu já superei e já melhorei, aquilo para mim não representa nada, né? Então, não, por exemplo, uma coisa que eu posso falar assim, eu não, não suportaria fumar, né? Eu não tenho o hábito do cigarro, sou alérgico, inclusive, e tenho, assim, uma aversão por aquele cheiro, por aquele... É uma coisa terrível. Então, ver alguém fumando, para mim, não significa nada. Pelo contrário, me dá até uma certa repugnância, né? O que não devia ser um pouco mais natural, mas não, me dá uma certa sensação de querer, né, ficar longe daquilo, né? Porque o cheiro não me faz bem e tem relação com um mal-estar até físico. Mas, é claro, essa repugnância também pode vir de um trauma inconsciente de vidas passadas, por ter fumado, por ter feito coisas com cigarro também, né? Mas, veja bem, eu não sou tentado pelo cigarro. Não posso bater no peito, ah, eu não faria tal coisa. Ninguém pode fazer isso. Mas tem coisas que a gente já reconhece que a gente progrediu. E eu não tenho nenhuma tendência ao cigarro. Se alguém me oferece, eu vou passar perto. Como eu disse, eu não, né, vejo, se chegar numa vitrine, né, um lugar que tiver cigarro, ou uma pessoa com cigarro, não, aquilo para mim é inócuo, né, é inócuo, não tem efeito, né, não tem... E, assim, eu não sou muito dado também a doces, né, eu tenho, assim, uma predileção mais pelo salgado. O doce, se tiver um pedacinho, alguma coisinha eu como, mas eu não tenho assim, não é prazeroso para mim aquilo. Então, para mim, o que é aquilo, assim, olhar aquilo? Não é tentador. Se eu vejo o salgado, já é mais para mim, mas o doce não. Então, veja bem como que a gente vai progredindo. Onde a gente progrediu, o que está fora não tenta. O que é que tenta a gente? Aquilo que a gente não melhorou, que não progredimos ainda. Então, dizer, ah, eu fui tentado, eu fui seduzido, eu fui levado, isso são desculpas que nós encontramos para tentar justificar aquilo que a gente queria fazer. Então, a tentação, ela vem de dentro para fora, né? O que a gente enxerga no mundo que nos tenta, nada mais é do que aquilo que nós temos em nós para modificar e transformar. Então, a tentação, então, é o quê? É um teste de resistência. Então, naquilo que eu me sinto atraído, eu tenho que trabalhar a minha razão e o meu sentimento. Opa, emocionalmente, como é que eu devo fazer? E como é que eu uso a minha razão e falo, opa, isso não pode. Isso eu não pode não, poder pode, né? Isso eu não devo fazer, né? Então eu venho aqui, consulto a minha razão, falo, opa, não, isso eu não devo fazer, racionalmente. E o meu sentimento, então, vai ficando restido, né? E não vai se dominar a minha natureza para eu fazer aquilo que eu não devo. Desgostos pesquisam-te a força espiritual. Então, como é que a gente se sente que a gente já está um pouquinho mais forte? Quando a gente, desgostoso de uma situação, não se deixa cair no abatimento, não se deixa perturbar, e até mesmo não entrar no desgosto, né? O desgosto, na verdade, a lamentação em relação à vida é negativa perante a lei de Deus. Nós não temos o direito de lamentar contra a nossa própria vida, porque Deus
nos deu o melhor e estamos na melhor oportunidade. Se não estamos melhor do que no jeito que nós gostaríamos, é por nossa própria responsabilidade. Não é a lei divina que está nos privando de nada. Tudo que nós não temos foi privado por nós mesmos, pelo uso que nós fizemos em vidas anteriores. Os excessos de hoje serão as faltas de amanhã. Os abusos de hoje serão também as faltas que nós teremos amanhã, né? As limitações que nós encontraremos, né? Então, existe aí quando o desgosto mostra como nós estamos espiritualmente. Então, se a gente se sentisse desgostoso, é hora de avaliar. Então, nós precisamos melhorar a nossa resistência espiritual. Geralmente, a prática do bem nos dá a alegria de viver, nos dá esperança e nos dá uma força para lidar com a maioria dos problemas, sem que eles nos levem ao desgosto, né? A fim de melhorar-te com as promoções que desejas, a vida quer ver-te por dentro, né? Então, à medida que eu vou encontrando espaços diferentes da minha vida, onde eu vou naturalmente, até materialmente, me promovendo, né? Mudando de uma posição para outra, a vida quer ver como é que eu estou por dentro, como é que está o meu sentimento. Que geralmente o sentimento ele é a base, praticamente a base de toda a nossa vida. Nós somos os nossos sentimentos, né? O sentimento determina como é que vai ser a nossa vida. Sentimentos ruins, negativos, sentimentos pesarosos, sentimentos desgostosos, de ódio, de mágoa, de rancor. Esses sentimentos, eles destroem a nossa vida. Eles limitam a nossa existência, levando a gente a um sofrimento. Reflete nisso e evita a dramatização e queixas desnecessárias. Então, veja bem, seja o que for que nos aconteça, né? A gente pode conversar com um amigo, pode pedir um atendimento fraterno, pode conversar né, conforme a necessidade com, com alguém, pode fazer até uma terapia, pode fazer o que for necessário, mas não dramatizar, né? Como se a gente já ouviu, vocês também já devem ter ouvido isso, né, os irmãos. Tudo acontece comigo, né? A pessoa se referindo a algum sabor que ela viveu, ou seja, só ela sofre, né? Eu não sei o que é que Deus quer comigo, né? Tudo dá errado para mim. Não, não dá, não está tudo errado. Se fosse tudo errado, a pessoa não estaria nem aqui, já teria desencarnado. Tanto não está tudo errado que nós estamos encarnados. Deu certo a nossa encarnação. Nós estamos aqui, aprendendo, né? Então, não dramatizar o coitadinho de mim, né? Esse coitadinho de mim não nos leva a nenhuma promoção diante da lei da vida, porque nós não somos coitadinhos. Nós temos que tirar essa postura vitimista para que a vida nos abençoe a caminhada, né? Quando nos faltam coragem, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, faltam-nos também as consolações, porque a consolação vem da coragem. Na coragem, Deus consegue veicular para a gente a consolação. Na covardia, na lamentação, na rebeldia, nós não conseguimos. Então é necessário pensarmos, né? A chamada coragem da fé. Como é que nós estamos lidando com as experiências da vida dessa forma, né? Para a gente poder, nessa coragem, buscar a nossa melhoria sem dramatizar, né? Sem nos colocarmos como coitadinhos, né? Como vitimistas, né? Que reclamam de tudo, né? E de todos. Porque, como nós comentamos, né? Cada um de nós está na forma e onde foi o melhor para nós, né? Se precisas de alguém que te alivie por intermédio de confidências, ouve a palavra de um coração amigo e compreensivo, que te ame com discernimento e equilíbrio. Então, se a gente está aflito e precisa se aliviar, então a gente procura uma pessoa, pode ser um atendimento fraterno na casa espírita, pode ser um amigo, e fala sobre o que nós estamos sentindo e ouve a palavra, que a maioria das vezes nós não queremos ouvir. A gente só quer falar para reclamar. É muito comum, né, no atendimento, muitas vezes fraterno, as pessoas nem, elas emendam, né, como diz um amigo meu, ele fala assim, a pessoa engata uma quinta e mete o pé no acelerador e fala desesperadamente, sem a menor pausa para escutar nada. Essa pessoa não quer ajuda, ela só quer lamentar, ela só quer reclamar.
E essa reclamação, essa lamentação não leva ninguém a lugar nenhum. Então, se a gente quer realmente uma verdadeira ajuda, a verdadeira ajuda, a gente vai ouvir e vai procurar colocar em prática o que nós ouvimos, né? Tem uma mensagem de Joana de Anjos no livro Vida Feliz, que as palavras não são essas, mas o sentido é esse. Se você não pretende dar ouvidos aos conselhos, não os peça. Né? Se a gente não quer nem considerar aquela informação, nem prestar atenção nela, então por que que pede? Então é melhor não pedir, melhor não fazer nada, para não ocupar o tempo do outro, né? Aquele momento que muitas vezes a espiritualidade, junto com alguém, sempre que você estiver sinceramente pedindo uma ajuda a um amigo, a um atendente fraterno na casa espírita, ou a um religioso, né, da sua crença, a espiritualidade está ali do lado, usando aquela pessoa para te falar alguma coisa. Mas será que a gente está disposto, né, a ouvir, né? Será que a gente está disposto a prestar atenção? Então, ele fala aqui, ouve a palavra, ouve, né, com discernimento e equilíbrio. Então, escuta, né, discerne sobre o que ouviu, busca o equilíbrio, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa quer voltar 2, 3, 4 vezes no atendimento fraterno, ou num momento, a espiritualidade não, tipo assim, não é que eles não dão atenção, eles não têm mais o que dizer, né? Ficam perto em silêncio, porque não tem mais o que falar. A pessoa não procurou colocar em prática nem aquelas primeiras palavras que ouviu, porque o vitimista, ele só quer reclamar. Ele não quer ajuda. Ele quer se colocar como o coitadinho do mundo por um intento, queridos irmãos, para que sensibilize Deus e Deus faça por ele o que ele tem que fazer, ou que alguém faça. Todo reclamão, né, de plantão, ele quer encontrar alguém que faça por ele. Todo lamentador quer encontrar alguém que resolva o problema dele. Ele não quer participar da solução do seu problema. Então, se a gente não pretende ouvir, por que que pede o conselho? Então, melhor não pedir. Entretanto, se procura a paz, abstente de falar acerca de teus obstáculos com os familiares ou com os entes queridos, especialmente com aqueles dos quais dependas. A gente muitas vezes lamenta, né, reclama, sobrecarrega os ombros, os ouvidos, o coração das pessoas que estão lutando para ajudar a gente, na condição de familiares que estão ali naquela luta, né? Procuremos alguém, evitemos ali, onde muitas vezes a nossa lamentação ela se transforma num mais um peso para aqueles que estão tentando, né, resolver alguma coisa, né? E tirando a paz e também do próprio ambiente, do contexto em que a gente vive. Comunicar desapontamentos e aflições aos seres amados seria o mesmo que dilapidar o teto da casa em que te refugias, né? Então, muitas vezes essa lamentação que é feita dentro de casa, ela mina as forças daqueles que estão tentando sustentar e manter a força do lar, manter o equilíbrio do lar, da família. Então, se a gente precisa verdadeiramente de alguma ajuda, procuremos alguém. Procuremos o religioso, procuremos o psicólogo, né, a pessoa que faz a terapia, procuremos, né, um amigo, mas sempre pronto a ouvir e a procurar colocar em prática. Porque senão, o próprio atendente fraterno ele vai encerrar, né, o atendimento com a pessoa, porque ele vai dizer para você assim, olha, eu não sou psicólogo, então da agora para frente eu não tenho mais o que te falar. Foi recomendado agir dessa maneira pela doutrina espírita, que nos ensina assim, daqui para frente é só um psicólogo. Eu não tenho condições, você tem que fazer uma terapia para conversar sobre o seu problema, né? Então a pessoa tem que saber discernir. O atendimento fraterno não é um divã, onde a pessoa vai lá para fazer uma terapia. Ali é um momento de apresentar o seu problema e ouvir um conselho, um direcionamento. Teus problemas fazem parte das tuas construções de felicidade e destino. Não lhes agraves a complexidade, nem lhes amplies a extensão, entregando-os a outrem. Cuidado em ficar compartilhando com todo mundo, né? Tem gente que encontra alguém, despeja, né, todos os seus problemas. Encontra outro, despeja todo o problema. Encontra outro, despeja o problema. Não vai resolver. E vai ter um monte de cabeças vibrando e pensando no teu problema. E quando pensam, né, porque a maioria das pessoas já procura esquecer imediatamente, ninguém gosta de gerenciar o problema dos outros, então a pessoa desliga logo, né?
E a pessoa fica como chato, né? Fala, nossa, lá vem aquele chato, né? Lá vem aquela pessoa que só fala problema, só fala dificuldades, né? Aquela pessoa que só comenta dificuldades. Inquietação e amargura, em muitos casos, se caracterizam por perigoso contágio na vida mental. Então, quando a pessoa se inquieta, se amargura, ela se compromete mentalmente. A sua cabeça, né, passa a não ter aquela funcionabilidade como deve. A ciência está falando isso hoje, que eu vi na internet, não sei a complexidade, a veracidade profunda disso, né, mas diz que a lamentação altera a configuração cerebral, ou seja, o cérebro vai mudando, né, com o lamento. Eu vi isso, né, e tem sentido, né? Que a gente vai alterando as ondas, o campo mental, com ideias negativas que vão bombardeando a nossa mente. Se te propões a iluminar a própria alma e se queres seguir adiante em processo de elevação, aprende a resolver teus problemas contigo e Deus. Aqui o Emmanuel, então, é bem direto, né? Então, na maioria dos casos, a gente tem que resolver o problema conosco e com Deus, né? Porque o rebelado quer distribuir o problema para todo mundo, mas isso também não resolve o problema dele. Ele vai continuar rebelado, vai continuar com o problema e vai continuar e vai ser uma figura antipática diante dos seus demais. Deus nos ouve na sinceridade, no respeito, na harmonia, no amor. Então, se é verdade que o nosso problema existe, nós podemos buscar um amigo, sim, o atendente fraterno, podemos, mas conversemos em primeiro lugar com Deus, nosso Pai, colocando para Ele, Senhor, né? Aqui está meu coração. O Senhor sabe sinceramente que eu não estou bem. Não reclamemos de ninguém, não façamos lamentação da vida e nada. Senhor, eu quero forças para lidar com o que eu estou lidando. Me mostre uma solução para que eu consiga resolver essa problemática. Não reclame de ninguém na prece. Não lamente, coitadinho de mim. Deus não percebe essa informação. Não chega até Deus isso. Fica na órbita da mente de quem reclama, né? Pensemos então, confiando em Deus. Então vamos agora sentindo Jesus que se aproxima do nosso coração através das vibrações que tomam conta de nós. Deixemos a nossa mente inebriar de alegria, de esperança, através dessa luz que perpassa a nossa natureza e vai limpando todas as sujidades, toda doença, todo mal-estar, deixando no lugar o bem-estar, a saúde, especialmente emocional, espiritual. Sintamos esse refrigério desse momento que nos envolve, percebendo as doces vibrações de Jesus como um perfume raro que nos inebria, como uma brisa refrescante num dia de muito calor, trazendo-nos alento, trazendo-nos conforto e paz. E assim gostaríamos, nesse clima, de dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.